E aí, vamos estudar a palavra de Deus? Estou feliz porque Deus me deu mais uma oportunidade de compartilhar com vocês a palavra. E chegamos ao estudo de número 17. E o tema dele é do sábado para o domingo. Embora já tenhamos visto que o sábado é o dia bíblico de repouso instituído por Deus, observados pelos crentes nos dias do Antigo Testamento, bem como pelo próprio Jesus e seus seguidores nos tempos do Novo Testamento, a maioria dos cristãos hoje santificam o domingo. Quem fez ou autorizou a mudança? Tem ela o apoio das Escrituras? Nesse estudo, essas questões serão respondidas. Então, quem autorizou a mudança do sábado para o domingo? Primeira pergunta: quantos e quais são os textos bíblicos que falam do domingo? Mateus 28:1, Marcos 16:1 e 9, Lucas 24, verso 1, João capítulo 20, versículo 1 e 19, Atos capítulo 20, versículo 7 e 1 Coríntios 16, 2, fala do primeiro dia da semana. Nenhum desses 8 textos refere-se ao domingo como dia de adoração. Então, esses textos falam que Jesus Cristo, quando foi sepultado, as mulheres deixaram Jesus no sepulcro e foram para casa guardar o sábado como de costume. E no domingo de manhã, no primeiro dia da semana, como está relatado no texto, elas voltaram para embalsamar a Jesus. Só que nenhum desses textos fala o domingo como dia da adoração. O símbolo da ressurreição de Cristo é o batismo e não o domingo. Sim, o batismo. Se a gente quer ter algo para lembrar do batismo, da morte e da ressurreição de Jesus, é o batismo. Porque no batismo nós morremos para o mundo. Quando a gente se batiza, aquela velha criatura morre e ressuscitamos quando saímos da água para uma nova vida ao lado de Cristo Jesus. A segunda pergunta: o que ocorreria na igreja cristã antes da volta de Jesus? Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4 diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Meus queridos, aqui está o homem da apostasia. E o que esse homem da apostasia ele está fazendo? Ele começou a fazer e ele continua fazendo. O que ocorreria na igreja cristã antes da volta de Jesus? A verdade seria jogada por terra. A igreja de Cristo passaria por um período de apostasia, abandono da fé, da verdade, e seria dominada por pessoas que não seguiriam a verdade, introduzindo nela costumes e práticas pagãs. Veja que interessante. A Bíblia deixa claro que a igreja cristã ela passaria por um período de apostasia. Mas tem mais uma pergunta: que hábito Jesus e os apóstolos tinham em comum? Lucas 4,16. Vou ler rapidinho aqui. Lucas 4,16. Aqui a palavra de Deus nos diz assim: indo para Nazaré, onde fora criada, entrou no sábado na sinagoga,
segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Isso é Jesus pregando em Nazaré. Em Atos 17, também fala algo muito importante. Atos 17, versículo 1. Deixa eu ver. Só para confirmar aqui, versículo 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca da Escritura. Então veja que interessante, a gente vê que tanto Jesus quanto os discípulos guardavam o sábado. Em Atos diz que Paulo foi procurar quem? Os discípulos. Paulo estava em Tessalônica e Paulo foi procurar os discípulos, as pessoas, e por 3 sábados arrasou, ou seja, estudou a palavra de Deus. Mais uma pergunta: como Jesus considera certas práticas cristãs que não têm fundamento bíblico? Marcos capítulo 7. Esse texto ele é muito importante. Marcos capítulo 7. Marcos 7, verso 6, 7 e 8. Olha o que é que diz aqui a palavra de Deus. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homem, invalidando a palavra de Deus pela sua própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Olha que texto. Como Jesus considerou essas práticas que não têm fundamento bíblico, ele disse que não era apropriado. Temos que fazer aquilo de acordo com a palavra de Deus. Ele diz mesmo assim, em vão me adoram. Ele não aceitou essa adoração, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Mais uma pergunta: quem ordenou a guarda do domingo e quando isso ocorreu? Se a gente estamos falando que houve uma mudança do sábado para o domingo, quem foi que fez isso? Olha, foi o imperador Constantino, no dia 7 de março do ano 321 depois de Cristo, que ordenou essa mudança. A Igreja Romana adotou oficialmente a observância do domingo no ano 364 depois de Cristo. Então, esse imperador Constantino foi ele que mudou no ano 321. Só que a Igreja Romana adotou oficialmente a observância do domingo alguns anos depois. No ano 364. Isso está no Concílio da Calcedônia. Constantino era adorador do Deus Sol. Converteu-se superficialmente, trazendo para a igreja cristã essas e outras práticas pagãs. O mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor aos domingos e nos outros dias de festas, de preceitos. Os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Isso está no Catecismo da Igreja Católica, edição revisada de acordo com o texto oficial em latim. A edição Laiola, 10ª edição, julho de 2000, página
570. Então, quem ordenou a guarda do domingo? Constantino. E quando isso ocorreu, no ano 321, começou com Constantino, e no ano 364, a Igreja Romana adotou o domingo como dia de adoração. Meus queridos, a Bíblia deixa claro que nós devemos obedecer e guardar os mandamentos de acordo com a palavra de Deus. Na Bíblia, não tem um verso sequer dizendo que o domingo é o dia de adoração. Que Jesus ressuscitou no domingo é verdade. Devemos lembrar desse dia sim, porque se a gente não acreditar na ressurreição de Jesus, como iremos acreditar que Ele pode nos ressuscitar? Mas uma coisa é certa. Em Atos capítulo 5, versículo 29, Pedro e os demais apóstolos dizem assim: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse estudo, ele faz com que eu pense mais intensamente. Mas talvez você esteja perguntando, mas eu só vou ser salvo se eu guardar o sábado? Eu já falei em alguns estudos antes. Nós somos salvos unicamente porque Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Nós somos salvos pela graça. As obras, ela não nos salva. Mas o que as obras, ela nos faz? As obras, ela mostra que a gente estamos e somos uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Nesse momento eu quero convidar você para se inscrever no meu canal. Compartilha nas redes sociais, no seu grupo do WhatsApp, no seu Instagram, em qualquer rede social, compartilhe. Gostaria muito que esse conteúdo chegasse em muitos lugares. Eu dei o primeiro passo e agora eu conto com você. Jesus muito em breve vai voltar e a volta dele é certa. E quando ele voltar, ele quer levar a mim e a você para vivermos todos juntos. E nós podemos entender por que tantas coisas ruins acontecem conosco, com a humanidade. Deus, ele não é o criador do mal, mas o inimigo, Satanás, é que faz com que a maldade venha prevalecer na terra. Mas se a gente for fiéis a Deus, guardarmos os seus mandamentos e seguirmos cada passo, a gente vai ter um pouco de paz. E, para a honra e glória do nosso Deus, conhecer o Salvador quando ele voltar. E lembre-se, Jesus te ama e ele vai voltar. Até logo e amanhã nos veremos com a graça do nosso Deus.